Fala pessoal, voltando aqui para a gente fazer agora algumas de regra da cadeia, tá? Então use a regra da cadeia para determinar o diferencial de z em relação a t, dado então que x é uma função de t e y também é uma função de t, tá? Então como que a gente acha esse diferencial? O diferencial de z em relação ao diferencial de t vai ser igual ao diferencial de z em relação ao diferencial de x, vezes o diferencial de x em relação ao diferencial de t, mais o diferencial de z em relação ao diferencial de y, vezes o diferencial de y em relação ao diferencial de t, tá? Então, nesse caso, o diferencial de z em relação a t vai ser igual a, né? Então, derivando a função cosseno, nós teremos menos, né, derivada de z em relação a x, nós vamos ter menos seno de x mais 4y, vezes a derivada em x, que ela seria, nesse caso, interna, que seria 1, né, vezes o diferencial de x na variável tempo, tá? Na variável t, que seria, então, 20t elevado ao cubo, tá? Mais o diferencial de z em y, que vai ser, então, também negativo, tá? Vai ser menos, no caso, menos seno, tá? Menos seno de x vezes mais 4y, tá? Vezes 4, né? Porque derivada de 4y, que é a parte interna, tá? Vezes o diferencial de y na variável t, então que é i elevado a t. O máximo que eu posso estar fazendo aqui é colocar seno em evidência, tá, gente? E também o 4, na verdade, né? Então eu posso colocar 4 seno de x mais 4y, vezes, então, 20 dividido por 4 são 5, t elevado à terceira, tá? Negativo, que eu não coloquei o negativo em evidência, tá? E menos e elevado a t, que é da nossa segunda expressão, tá? Então, aqui eu tenho o diferencial de z em t de forma já simplificada, tá? Use a regra da cadeia para determinar as derivadas parciais indicadas, tá? Então, a gente tem aqui z igual a x ao quadrado mais x vezes y ao cubo, onde x é uma função de uv ao quadrado mais w ao cubo e y é igual a uv mais v vezes z elevado a w, e ele quer o diferencial de z na variável u, quando u é igual a 2, v igual a 1 e w igual a 0. Tá? Então, o diferencial de z em relação ao diferencial parcial em u, tá? Vai ser dado pelo diferencial de z na variável x, vezes o diferencial de x na variável u, mais o diferencial de z no diferencial de y, vezes o diferencial de y no diferencial de u, tá? Então, nesse caso, diferenciando a nossa função em x, nós teremos 2 vezes x mais y ao cubo, vezes, então, a derivada de x em u. E a derivada em x em 1 é v ao quadrado, tá? Mais o diferencial, então, de z em y, então vai ser aqui 3x vezes y ao quadrado, vezes o diferencial de y em u. O diferencial de y em u é igual a 1, tá? Então, é o que a gente consegue obter aqui. Agora, ele quer esse valor desse diferencial de z em relação ao diferencial de u, no ponto, né, ou nas coordenadas de u igual a 2, 1 e 0, tá? Então, quanto vale x para esses valores, né? X, então, é uv quadrado mais w ao cubo, tá? Então, nesse caso, nós teremos 2 vezes 1 ao quadrado mais 0 ao cubo,
ou seja, o nosso valor de x ele é 2. O nosso valor de y, nesse caso, vai ficar 2 vezes, ou 2 mais 1 vezes e elevado a 0, e elevado a 0 é 1, então o nosso y é 3. Então, substituindo nessa expressão, tá? A gente vai ter que o nosso diferencial ele vai ser dado por 2 vezes 2 mais 3 ao cubo, vezes o valor de v, que é 1, então, ao quadrado, mais 3 vezes 2 vezes 3 ao quadrado vezes 1, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 mais 9, 27, 27 mais 4, 31, mais, então, 27 vezes 2, 54, né? Então, mais 54. Então, temos aqui que vai ser 85 o valor deste diferencial, tá? Para esses pontos. Próximo. A voltagem V em um circuito elétrico simples decresce lentamente à medida que a pilha se descarrega. A resistência R aumenta lentamente com o aumento do calor do resistor. Use a lei de Ohm, né? V igual a I vezes R, para achar como a corrente I está variando no momento em que R é igual a 400 e I é igual a 0,08 ampere, e o diferencial de V em relação ao tempo dt é igual a menos 0,01 volts por segundo, e o diferencial de R em relação ao tempo é de 0,0 ohms por segundo, tá? Bom, gente, como que a gente vai trabalhar com essa relação? Né? Note que a função da nossa voltagem, né, a nossa DDP, ela está em relação à variável I, que é a corrente, e a variável R, que é a resistência. Então, eu posso dizer que o diferencial de R em relação ao diferencial de tempo, ele vai ser... Nossa, não é R, desculpem, é V. Né? O diferencial de V em relação ao tempo, diferencial de V em relação ao tempo é igual ao diferencial de V em relação ao diferencial de I vezes o diferencial de I em relação ao diferencial de tempo, mais o diferencial de V em relação ao diferencial de R vezes o diferencial de R em relação ao diferencial de T, tá? A gente tem essa expressão. Bom, vamos fazer aqui. Quem que é o diferencial de V em relação ao tempo? O enunciado traz para a gente, é menos 0,01 volt por segundo. Quem é o diferencial de V em I? Ou seja, se eu derivar essa expressão em I, ela vai dar R vezes o diferencial de I em relação ao diferencial de tempo, tá? Que a gente não conhece. Mais o diferencial de V em R, que vai ser I, vezes o diferencial de R em T, que é 0,03, tá? Agora, o exercício também nos fornece o valor de R e o valor de I, tá? Então, a gente tem menos 0,01 é igual a 400 vezes o diferencial de I em relação ao diferencial de tempo, mais 0,08 vezes o diferencial de R em relação ao tempo, que é 0,03. Tá? E eu cheguei numa equação. Tá? Resolvendo essa equação, a gente vai achar esse diferencial de I em função do diferencial do tempo. Tá? Então, isolando ele, o diferencial de I em relação ao diferencial de T, ele vai ser dado por, né? Essa expressão ela vai para o outro lado, então vai vir menos 0,01 menos 0,08
vezes 0,03 dividido por 400, tá? Então vamos pegar a calculadora para ver quanto que é isso, tá? Então abro parênteses, menos 0,01 menos 0,08 vezes 0,03 dividido por 400 vai ser igual a menos 3,1 vezes 10 a menos 5, tá? Vou pedir aqui para que ela coloque aqui sem, tá em notação científica, modo normal 2. Então, o nosso diferencial da corrente em relação ao diferencial do tempo, tá? Vai ser dada por menos 0,000031 ampere por segundo, tá? Então a corrente ela está diminuindo ao longo do tempo, tá? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui e volto para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Até mais.